Muito bom. Agora, você falou, né, pastor, você falou que digamos que essa imagem do homem como protetor, né, já começou a ser quebrada lá no Éden. Uma questão do pecado mesmo, né? E foi justamente no Éden que essa missão foi dada ao homem. Já tinha sido dada a ele também essa missão lá, né? De guardar a casa dele, de guardar o lar, de guardar a família, né? Depois, por exemplo, em Deuteronômio isso também é lembrado. E esse cuidado, ele vai além do físico, né, pastor? Ele vai além do digamos assim, de uma proteção física, né? Contra os perigos, fisicamente falando. Mas esse cuidado, logicamente, também envolve uma proteção espiritual, no sentido de ensinar os filhos, de orientar até mesmo a esposa, né? E como que essa postura protetora, não somente física, mas também espiritual, né? Que isso também é necessário e está se perdendo hoje em dia, como que isso pode ser resgatado, na sua opinião? Olha, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele, lá no versículo 28 e 29, capítulo 5, eu quero até ler aqui para a gente, por favor, fazer essa nossa conversa, que diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Quando assim você coloca essa questão da ação do homem, na condução da sua família, na orientação do seu lar. Você usou o texto de Efésios, Deuteronômio 6:7, que fala da responsabilidade do homem. Isso mesmo. Instruir os seus filhos na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Então, assim, o apóstolo Paulo escrevendo aqui aos Efésios, ele vai usar duas palavras interessantes desse texto que eu li, que são as seguintes. No versículo 29, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta. É interessante que no original essa palavra, ela tem o sentido de nutrir até a maturidade. Não só no aspecto físico, né, mas no aspecto moral, intelectual, espiritual. É ele agir usando assim os meios necessários para preparar, no caso aqui, a esposa até a maturidade. Então, assim, a responsabilidade do homem, muitas vezes, né, na nossa sociedade, ela tem se restringido apenas à questão material, né? De estar apenas fazendo a feira do mês, tal, abastecendo a despensa, sendo o provedor do lar, digamos assim, que é importante também, né? Mas exatamente. Mas a responsabilidade vai além disso. É o de realmente exercer o seu papel de líder, o de prover, claro, necessário para a sua família, mas o de orientar, o de guiar, o de instruir a sua esposa, os seus filhos, para que eles cheguem ao conhecimento de Deus, para que eles cheguem à maturidade em todos os sentidos, inclusive espiritual, né? E uma outra palavra que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 29 de Efésios 5, que eu quero destacar, é o verbo cuidar. Ele não somente alimenta, usando os meios para proporcionar a maturidade, mas também ele cuida. E aqui a ideia de cuidar, João, é de aquecer. E aí você pode trazer à sua memória o papel de um pássaro, né? De um pássaro que aquece os seus filhotes no ninho. Então, a gente precisa alimentar e também aquecer, proteger, né? Aqueles que estão sob a sua liderança, para que esses possam resistir
as intempéries do dia a dia. Então, nosso papel é o de não só alimentar, né? Como nós falamos anteriormente, nutrir a família até a maturidade, mas também o de cuidar, o de aquecer, o de estar perto, o de proteger, né, aqueles que estão sob a sua guarda, para que esses possam vencer as situações difíceis do dia a dia. Então, veja, Perfeito. João, que o nosso papel é por demais difícil. Não é fácil. E é justamente considerando isso, pastor, que parece aqui que a gente está só puxando a orelha dos homens aqui também. Não quero que fique isso. Por isso que vem a minha pergunta seguinte. Enquanto muitos homens tentam proteger a sua... Quando eu falo proteger, lembrando sempre, tá? Não é simplesmente físico, mas também espiritualmente, moralmente, né? Essa proteção é um cuidado, é o conselho, é tentando chamar a retidão. E o homem é um ser humano, é falho. Muitas vezes ele tropeça nessa missão também, isso acontece, mas faz parte, né? E ele ali errando, tentando acertar. Enquanto isso tudo acontece, como se não bastasse toda essa dificuldade dessa missão, muitas vezes a família não está mais aceitando ser cuidada, né? Muitas vezes toda uma influência da sociedade, a esposa não está aceitando mais ser cuidada, ou talvez os filhos também não estão mais aceitando ser cuidados. Como é que a família também pode resgatar essa postura, né, dessa submissão amorosa, dessa submissão saudável? Não é uma submissão oprimida, mas sim uma submissão no sentido de amor mesmo, de carinho, de reconhecimento. João, primeiramente, a família ela precisa resgatar a importância das Sagradas Escrituras no seio dela, no seu